E nós vamos pensar um pouco sobre que exemplos que Jesus nos dá para sermos esposos melhores, e que exemplo a igreja nos dá para que vocês sejam esposas melhores. Amém? Glória a Deus. Se você puder, abra comigo aí, lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. Efésios 5, 21 diz assim a palavra de Deus: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Sagradas Escrituras, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Na minha tradução aqui está uma só pessoa. E há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Eu quero ler ainda o mesmo texto de uma outra versão para vocês. Eu creio que isso vai clarear o entendimento de muitos aqui. Essa versão que nós acabamos de ler é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu gostaria de ler agora com vocês a tradução da Bíblia, a Mensagem, uma tradução mais livre, mas que muitas vezes facilita o entendimento. Quando você lê um texto e não entende muito bem, ela ajuda. Lá em Efésios 5, 21 diz assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz com a sua igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se à liderança do seu marido. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra, suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem um propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. E é assim que o marido deve amar a sua esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso alimenta-o e cuida dele. E é assim que Cristo nos trata, nós que somos a sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar.
e cuidar da sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. E isto mostra como o marido deve tratar a sua esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Deus amado e bendito, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para permitir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, nos oriente, nos ensine, nos transforme, que o Senhor nos molde pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia, Pai. Que o Senhor aperfeiçoe o nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações. E nesse Dia Internacional da Família, Pai, nós possamos, ó Pai, clamar com toda a intensidade do nosso coração, pedindo a Ti respostas, pedindo a Ti estratégias, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a melhorar. Porque há muitas coisas ainda fora de lugar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. E nós precisamos de transformação, de mudança, de restauração, Pai. Precisamos de renovo, de cura, Pai. E nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, vem até nós nesse momento, vem ao nosso encontro e cura-nos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Restaura nossas casas, restaura as nossas famílias, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, fale conosco nessa hora, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar então sobre Cristo e a igreja. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que vamos falar nesse momento, porque o texto que nós lemos, Paulo fala de algo que ele conhecia. Embora nem todos vão afirmar que Paulo era casado, a maioria vai dizer o contrário, mas não é pelo fato de ele ser ou não ser casado que ele não entendia sobre casamento. Era algo comum no seu tempo, na sua época, que você convive no dia a dia. Mesmo quem não é casado convive com pessoas casadas o tempo todo. Então era um assunto familiar para Paulo. E Paulo aqui começa a falar sobre isso para aquela igreja de Éfeso. Mas no final ele diz assim: olha, é um mistério muito grande isso aí. Mas eu não estou me referindo agora sobre o casamento marido e mulher. Eu estou falando de Cristo e a igreja. É um mistério muito grande. Eu não consigo entender, eu não consigo absorver tudo isso. Mas o que eu sei é que esse mistério de Cristo e a igreja nos mostra, nos declara, nos ensina algo sobre como devemos tratar as nossas esposas e como as esposas devem tratar os seus maridos. E antes de entrarmos aqui propriamente na mensagem, eu gostaria de explicar para você um pouco de como se dava um casamento naquela época. Porque a ideia que nós temos de casamento hoje é um pouco diferente. O rito, os costumes, a forma com que era feito naquela época não é como nos dias de hoje. Eu gostaria que você prestasse bem atenção para que você pudesse entender a aplicação disso na nossa vida hoje. No tempo de Paulo, o rito do casamento se dava dessa forma. O primeiro ato era o desposório, ou seja, era um contrato onde os pais dos noivos entravam em acordo entre si de que os seus filhos iriam se casar. O homem ele não escolhia a sua esposa, nem a esposa, o seu marido. Na maioria das vezes, em quase todos os casos,
eram os pais que escolhiam esse marido, ou essa esposa. Em alguns casos, o rapaz, ele conversava com o seu pai, pedia que o seu pai falasse com o pai daquela moça, porque ele estava interessado naquela moça. Então ele falava: pai, conversa lá com o pai dela para ver se a gente consegue acertar o casamento. Em alguns outros casos, esse jovem procurava o pai da moça e conversava com ela. E se houvesse permissão desse pai, eles poderiam começar um relacionamento, mas que era basicamente a distância, até o dia do casamento. Não era como hoje. Primeiro, hoje em dia você encontra a pessoa que você gosta, você namora, né? Você beija, você abraça, faz um monte de coisa. Depois tu vai lá no pai, né, da moça perguntar: posso namorar com sua filha? Né? Mas nesse tempo não era assim, né? Nesse tempo não era desse jeito, não. E aí o que acontece? Depois do desposório, havia o pagamento de um dote. Quem é que já ouviu falar disso? E o que era esse dote? O rapaz que ia se casar, ou a família dele, precisava pagar à família da noiva um dote, ou seja, um valor específico em dinheiro, e que não era barato. Não era barato, era algo valioso, né? Quanto mais bela fosse aquela jovem, quanto mais, carinho os pais tivessem por ela, maior ia ser o dote, né? Ia ser caro, né? Aquela filha que era meio assim, mirradinha, tadinha, que ninguém queria casar, né? Aí os pais até facilitavam: não, essa daí pode dar um dote bem baratinho, né? Mas aquela filha que, tinha muitos pretendentes, o dote era alto. Tinha que ser um dote bem pago, né? Depois do dote, tinha um momento de espera, onde aquela noiva se preparava durante vários meses, se adornando, se preparando, para que depois ela pudesse se apresentar ao noivo no dia do casamento. Não havia encontros secretos entre o noivo e a noiva. Não havia, intimidades entre o noivo e a noiva. Não, só no dia do casamento que eles iriam poder se relacionar intimamente, beijar, abraçar e etc. Antes disso não. Depois disso, depois da espera, marcava-se então o dia das bodas, o dia dessa festividade, onde eles iriam convidar os seus amigos, os seus familiares, fariam uma grande festa. E não era uma festa de um dia como a gente faz hoje. Naquela época, quando um casal ia se casar, a festa durava pelo menos 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias de comelança, imagina, hein? 7 dias você pagando, vinho para todo mundo, comida para todo mundo. Não devia ser fácil, não é verdade? Era um baita de um gasto, 7 dias. Quem lembra que Jesus chegou numa festa e acabou o vinho, e Jesus teve que transformar água em vinho? Quem lembra aí? Porque 7 dias, irmão, imagina. Haja vinho, haja vinho para alimentar um monte de gente. 7 dias, haja comida, haja boi, haja vaca, haja ovelha para sacrificar para esse casamento. Mas era assim. E aí depois dessas bodas, dessa festa, os noivos entravam para a sua recâmara, para os seus aposentos, e a partir de então eles passavam a viver juntos, e começava ali esse casamento. Durante o primeiro ano de casamento desse casal, eles estavam desobrigados de tudo para ficar junto, 1 ano de lua de mel. Nem para a guerra o homem não podia ir. Se houvesse uma guerra, os noivos que tinham acabado de se casar não eram convocados para a guerra. Eles estavam liberados para passar 1 ano com a sua noiva, só se conhecendo, podendo momentos felizes, de alegria e assim por diante, vocês sabem, E era esse momento de prazer, de crescimento da intimidade. E o primeiro ano do casal é muito importante, porque é um ano de maior transição, onde o casal tem o choque mais extremo. Eles se conhecem de ver de vez em quando, conversar de vez em quando, mas quando começa dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, ali um do lado do outro,
aí, né? Aí os defeitos começam a aparecer, né? Os pontos de melhoria, né? As coisas que você não gosta, né? As implicações, os probleminhas. E esse primeiro ano é um ano muito difícil, e que os casais precisam se concentrar muito um no outro, para poder entender bem um no outro e vencer essa dificuldade, vencer esses problemas, esses desafios que vão surgir dentro do casamento. Agora que você entendeu como é que funcionava, eu quero te mostrar o que está por trás desse casamento aqui entre Cristo e a igreja. E depois nós vamos seguir fazendo essa comparação do relacionamento de Cristo com a sua igreja para o nosso, com as nossas esposas, para o seu esposa com o seu marido. Em primeiro lugar, no desposório, nós podemos imaginar como foi que a noiva em Cristo firmaram esse contrato. A palavra de Deus diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos dele. Não foi você que escolheu Jesus, não foi você, igreja, que escolheu ser noiva, mas Ele que nos escolheu. A palavra diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Cristo nos escolheu, e o que fizemos foi apenas aceitar, crer e aceitar a escolha que Ele fez por nós. Deus Pai predestinou um povo para ser o seu povo, para ser a noiva do seu Filho Jesus. E esse povo é um povo que aceita e crê no sacrifício de Jesus Cristo. A predestinação que Paulo ensina não é uma predestinação individual, pessoal, onde Deus escolhe o Cristiano e não escolhe o Marcelo, escolhe o Paulo e não escolhe o Jonas, escolhe o Tiago, mas não escolhe o Lucas. Não, a predestinação que a Bíblia ensina é uma predestinação coletiva, onde Deus predestinou um povo, destinou um povo antes mesmo da fundação do mundo, um povo para morar no céu. E que povo é esse? É o povo que entra pela porta. E qual que é a porta? Jesus Cristo. Se você faz parte desse povo que vai entrar por essa porta, que é Jesus, você é um predestinado à salvação. Eu sou predestinado à salvação. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos predestinado para a salvação. Cabe a você fazer a escolha certa hoje, aceitar pela fé a escolha que Deus fez para que você fosse a noiva do Cordeiro. E a partir de então, você vai ter uma história de relacionamento íntimo com Jesus. Em segundo lugar, o dote. Nós falamos aqui, né? Quanto mais bela, mais importante fosse a noiva, maior seria o dote, não é verdade? E o nosso noivo, Jesus Cristo, pagou o maior dote que alguém podia pagar. Não foi um dote de prata, um dote de ouro, não foram ovelhas, nem bodes, nem carneiros, nem vacas, nem touros, mas o dote que Ele pagou por nós, o prêmio que Ele deu pela sua noiva chamada igreja, foi o seu próprio sangue. Ele deu o que Ele tinha de mais valioso, Ele deu a si mesmo naquela cruz, para que nós pudéssemos nos tornar sua noiva. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele pagou um alto preço pela sua vida, pagou um alto preço por você. Ele te valorizou ao extremo. Ele não pagou qualquer coisinha, falou assim: ah, essa noiva aí é meio michuruca, né? Essa noiva aí está cheia de pecado, cheia de defeito. Ah, eu vou dar qualquer coisinha por ela. Não, Ele te valorizou ao extremo, a ponto de dar sua própria vida por você. Sabe por que você tem muito valor? Porque Jesus te valorizou ao extremo. Nós por nós mesmos não temos valor nenhum, mas porque Ele nos valorizou, nós valemos mais do que o mundo todo. Nem toda a riqueza do mundo pode comprar a nossa alma, porque a nossa alma foi comprada a preço de sangue. Em terceiro lugar, há um momento de espera. Jesus Cristo foi para o Pai,
E nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro, onde iremos juntamente com Ele cear, brindar, celebrar, festejar. Mas enquanto isso não acontece, há um momento de espera. Na parábola das virgens, onde havia 5 virgens prudentes e 5 loucas, elas estavam esperando o noivo chegar, estavam esperando que o noivo voltasse, porque ele fez uma promessa: estou indo para o Pai, mas eu volto para buscar a minha noiva, a minha igreja. 5 estavam preparadas, 5 estavam dispersas, 5 estavam tratando a vida com Deus, a revelia de qualquer maneira. Não puderam entrar para celebrar as bodas do Cordeiro. Esse momento de espera da igreja, onde a igreja espera o arrebatamento da igreja, onde a igreja espera a volta de Cristo, é um momento de preparo. É um momento onde a igreja precisa se adornar, assim como as noivas se adornavam, assim como Esther ficou 1 ano se preparando para encontrar com o rei, onde ela foi toda adornada e preparada com óleos aromáticos, com várias e várias joias, com vários e vários tratamentos de pele. Hoje não se faz isso. Quando alguém vai casar, eles pegam a noiva e levam para um spa, levam para um lugar onde vão prepará-la, adorná-la, fazer com que ela fique ainda mais bela do que ela já é. E a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para se encontrar com o seu noivo. E ela não pode se encontrar com o seu noivo toda desleixada, com as vestes rasgadas, com as vestes sujas. Ela tem que se encontrar com o seu noivo com as vestes brancas, de maneira agradável ao seu noivo Jesus. Não trate o seu momento de espera, a revelia, de qualquer maneira, mas faça desse momento de espera um momento de preparo. Jesus não está tardando, Jesus está esperando que mais e mais pessoas possam se converter e serem salvas. E no momento certo Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua noiva. Você precisa confiar na palavra de Deus. Por último, ao momento das bodas, a consumação do casamento, onde esse casal passa a viver junto e a partir dali já não se separam mais. E a palavra de Deus nos promete que quando a igreja for arrebatada, os mortos subirão primeiro, depois os vivos subirão com eles, e no momento em que estivermos subindo, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, receberemos um novo nome que só Ele conhece, receberemos uma coroa de glória, e ao chegarmos lá, nos encontraremos com Ele, e viveremos com Ele para todo sempre, e poderemos celebrar por toda a eternidade que estamos com Ele. O pecado já não terá mais poder sobre nós. A angústia, a dor, a tristeza, as preocupações, a fome, o medo não terá mais poder sobre nós, porque estaremos nos braços do nosso noivo. Você precisa entender isso. Mas se você fizer como as virgens loucas, não estavam preparadas, não tinham azeite na sua botija, você pode correr um sério risco de ficar do lado de fora e ouvir o que elas ouviram: aparta-te de mim, não vos conheço, nunca vos conheci. Nós precisamos nos preparar para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, dessa palavra, eu queria falar sobre esse mistério de uma só carne. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Marido e mulher, ambos são uma só carne. Isso é um mistério muito grande e muito sério. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava perseguindo a igreja, Paulo estava levando os cristãos presos, Paulo estava matando, Paulo estava encarcerando pessoas, Jesus vai ao seu encontro. E quando Paulo está em cima do cavalo, seguindo na estrada de Damasco para prender mais cristãos, o que acontece? Jesus aparece a ele. Quando Jesus aparece e fala com ele,
ele cai do cavalo. E ele fala: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Preste atenção, irmãos. Jesus estava onde? Jesus já tinha ressuscitado. Ele estava onde? No céu. Paulo estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus disse para Paulo: você está me perseguindo, porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo, porque a igreja é o seu corpo. Você consegue entender isso? Do mesmo jeito, Paulo vai falar aqui nesse texto: ninguém maltrata a sua própria carne, porque todo mundo trata bem a sua carne, alimenta a sua carne, cuida da sua carne, protege a sua carne. Não é verdade? E por que muitas vezes não fazemos isso com o nosso marido, com a nossa esposa? Cristo está mostrando para nós aqui: não pode haver separação entre mim e a igreja. Se você maltrata a igreja, está maltratando a mim. Se você fere a igreja, está ferindo a mim. Se você escandaliza a igreja, está escandalizando a mim. Se você ama a igreja, está amando a mim. Se você cuida da igreja, está cuidando de mim. Se você expressa amor pela igreja, está expressando amor por mim. E eu estou falando aqui: igreja não é templo, irmãos, não é essas quatro paredes. Igreja é o povo de Deus. Tanto que Jesus disse: você não pode dizer para Deus que o ama se você não ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, como é que você vai amar a Deus? O seu irmão está aí do seu lado, você vê ele e não ama, como é que você vai amar a Deus? Há uma ligação tremenda entre Cristo e a igreja, e assim precisa ser entre o marido e a esposa. Você, esposa, que fala mal do seu marido, você está falando mal de você mesma. Você, mulher que maltrata o seu marido, está maltratando você mesma. Você, marido que maltrata a sua esposa, está maltratando você mesmo. Você, marido que fala mal da sua esposa, está falando mal de você mesmo. Porque são uma só pessoa. Paulo disse: quem é que trata mal o seu próprio corpo? Se você tratar bem a sua esposa, está tratando bem a si mesmo. Não foi isso que ele disse? E é engraçado quando a gente vê certos casais que vêm conversar conosco. Sempre eles descem um monte de defeitos do outro. Geralmente é assim, né? Está com um problema em casa, vem conversar com o pastor. Pastor, meu marido é isso, faz aquilo. É um monte de defeito. Geralmente eles nunca contam os seus defeitos, só contam o defeito do outro, né? Se vier o marido, faz a mesma coisa. O marido desce uma lista de defeitos da esposa, mas dele ele não fala. O que a gente não entende é que quando você fala mal do seu marido, você está falando mal de você. Quando você fala mal da sua esposa, você está falando mal de você. Em última instância, quem foi que escolheu essa pessoa para estar do seu lado? Então, se essa pessoa é ruim, a culpa é sua, você que escolheu. Se essa pessoa não presta, a culpa é sua, você que escolheu. Então você não sabe escolher. Tinha que ter escolhido melhor, né? Escolheu errado, agora paga o pato, Cada um tem a tampa que merece. Amém? Cada panela tem a tampa que merece. Então pare de falar mal da sua esposa, pare de falar mal do seu marido, pare de tratar mal a sua esposa, pare de tratar mal o seu marido, porque vocês são uma só carne. Deus uniu vocês para serem um e não mais para serem dois. Não pense que você pode falar mal da sua mulher, do seu marido, sem falar mal de si próprio. Deus fala que se nós estamos em desacordo com o nosso marido, com a nossa esposa, nós nem conseguimos orar. As nossas orações não serão respondidas. Deus não ouvirá aquilo que estamos pedindo. Deus não atenderá às nossas orações. Por quê? Porque estamos divididos. Precisamos estar inteiramente na presença de Deus. Se o marido está orando por algo, mas está brigado com a esposa, não tem resposta de Deus. Se a esposa está orando por algo, está brigado com o marido, não tem resposta de Deus. Deus não aceita ânimo doble. No grego significa pessoa de duas almas. Consegue entender isso?
Deus não aceita uma pessoa de duas almas, tem que ter uma alma só. Se vocês são uma pessoa só, marido e mulher agora, vocês têm que ser uma alma só. É sério isso, irmãos? O marido pede uma coisa para Deus, a mulher pede outra. Vocês não estão sendo um. Não vai ter resposta de Deus. Deus não vai atender. Vocês precisam entrar em acordo, pedirem uma coisa só. Tudo aquilo que pedirem ao Pai, crendo, unidos, vocês vão receber. Então vocês têm que se unir. Quando um problema vem, vocês precisam decidir. Vocês têm que se unir para resolver o problema, ou vocês vão deixar que o problema divida vocês. A escolha que cada casal tem que fazer. Surgiu um problema, surgiu um gigante, surgiu uma adversidade. Você tem essas duas escolhas. Ou vocês se unem para resolver o problema, ou vocês vão deixar o problema dividir vocês. A escolha é sua. Em segundo lugar, no casamento entre Cristo e a igreja, há uma definição muito clara de papéis. Nós falamos isso aqui na primeira mensagem de família, quando falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde é uma família organizada que tem papéis definidos. E no casamento, Cristo e igreja também tem papéis definidos. E Cristo é o líder, a igreja é sua liderada. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, a sua ajudadora. Nós precisamos entender como é que Deus define os papéis dentro do casamento. Já falamos isso aqui, mas vamos repetir aquilo que é importante, a gente precisa repetir. Marido, tome o seu papel de líder da sua casa. Tenha autoridade para governar a sua casa com sabedoria, segundo Cristo, segundo a palavra. Esposa, honre o seu esposo, submeta-se à liderança dele. Não significa que você é menor do que ele, ou que ele é maior que você. Significa que há uma organização na sua casa, e foi Deus que predeterminou isso. Lembra que eu falei aqui sobre duas visões de visão? Uma casa que há duas visões de visão não subsiste. O marido tem uma visão, a esposa tem outra. Não vai dar certo, vai dividir, vai separar. Quando o marido e a esposa andam numa só visão, aí sim eles vão chegar muito longe. O homem deve liderar a sua esposa em amor sacrificial. Não é fácil liderar, não é fácil. O padrão que Deus coloca aqui na palavra para o marido é muito alto. Ele fala: maridos, liderem as suas esposas assim como Cristo liderou a igreja, dando a sua vida por ela. Você, marido, tem liderado a sua esposa dessa maneira, dando sua vida por ela, se sacrificando por ela, lutando por ela, se esforçando por ela, se dedicando por ela, se sacrificando por ela? É um padrão muito alto. Um padrão muito alto. E a mulher deve submeter-se ao seu esposo em resposta a esse amor. Tem mulheres que não conseguem se submeter aos seus maridos, e às vezes a culpa não é só dela, porque às vezes esse marido não está liderando em amor, não está liderando em sacrifício, mas está liderando com autoritarismo, com violência, com brutalidade. Não é esse o padrão de Jesus, não é esse o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é um amor sacrificial, é um amor perfeito e pleno. E você, marido, tem que amar a sua esposa dessa maneira e tratá-la dessa maneira. Você, esposa, precisa ver o sacrifício do seu marido, o esforço do seu marido, a dedicação dele, e se submeter à sua liderança por causa disso. Por que a igreja se submete a Cristo? Porque Cristo deu sua vida por ela. A igreja reconhece o amor de Cristo, a igreja reconhece o sacrifício de Cristo, então ela se submete à autoridade de Cristo e segue. Você, esposa, precisa reconhecer o esforço do seu marido, o sacrifício dele em prol da família, em prol do lar, e se submeter à sua liderança. Você, marido, não pode tratar sua esposa como um objeto, não pode tratá-la de maneira ilegal. Não tem que se lembrar que ela é vaso
mais frágil, como diz a palavra de Deus. Precisa de cuidados. Você não pode tratar ela como um bruto, como uma pessoa agressiva, ignorante. Não, você tem que tratá-la como Jesus trata a igreja. Com respeito, com dedicação, com cuidado, com mansidão, com paciência, com delicadeza. É assim que você tem que tratar a sua esposa. A responsabilidade do lar é de ambos, mas quem responde pela família é o líder. Eu sempre tenho dito isso aqui. Se a família falhar, todos têm culpa. O marido tem culpa, a esposa tem culpa. Um casamento não é destruído com uma só pessoa, mas a responsabilidade maior é sempre do líder. O líder é o esposo, ele precisa saber como conduzir a sua casa. Se o navio vai a pique, a culpa é sempre do capitão. O capitão nunca pode deixar o navio antes que todos os tripulantes tenham saído dele. Se for preciso, ele morre com o navio, mas ele não arreda o pé lá enquanto não tenha salvado todas as pessoas. E hoje em dia o que a gente tem visto de maridos que são os primeiros a dizer: eu vou separar, né? Vê um probleminha, uma dificuldadezinha, lá vem o marido: eu vou me separar da minha esposa. Que tipo de capitão é você? Você vai pular fora do barco, deixar os outros à deriva, morrendo? Você tem que ser o último a sair. Salve a sua família. Salve a sua família. Não deixe a sua família perecer. Você, marido, ajude a sua esposa, ajude seus filhos, pague o preço por eles. Não deixe a sua família perecer. Em terceiro lugar, irmãos, trabalhe em equipe entre Jesus e a sua igreja. Jesus e a sua igreja trabalham unidos em uma só visão, em um só propósito. Cristo veio, nasceu, cresceu, foi até a cruz, padeceu e morreu, para que o mundo fosse salvo, para que o mundo o conhecesse, para que o mundo fosse resgatado para Deus. Ele vai para o Pai e nos deixa a continuidade da sua missão. O que ele pediu que a igreja fizesse? Qual que é a missão da igreja? Ide. Vamos lá, igreja. E a igreja tem feito isso, irmãos? Tem, não tem? Talvez não tanto quanto deveria, mas tem. Olha só como a igreja está cheia. É porque alguém está fazendo. Se você não está fazendo, alguém está fazendo. Porque tem muita gente aqui hoje. E em todas as igrejas aqui desse bairro deve ter muita gente. Significa que a igreja está trabalhando com Jesus na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção. Trabalham em equipe. Jesus fez a parte mais difícil. Foi lá e pagou o preço, morreu na cruz. Garantiu que o projeto chegaria ao fim. Garantiu a consumação do projeto. Está consumado. E agora ele pede para a igreja: agora vá aos quatro cantos da terra, vá ao mundo e anuncie que eu fiz com que o projeto chegasse ao fim. Eu garanti o sucesso desse projeto. Anuncie aos quatro cantos da terra que eles podem ter salvação. Será que na sua casa vocês estão trabalhando em equipe? Ou vocês estão que nem aquele filme, Dormindo com o Inimigo? Quem já viu esse filme aí? Tem gente que está dormindo com o inimigo. Parece que estão num ringue, né? Tá. Irmãos, nós somos uma equipe, irmãos. Marido e mulher são uma equipe. A família é uma equipe. Não pode trabalhar sozinha. A esposa não pode trabalhar sozinha. O marido não pode trabalhar sozinho. Os filhos não podem trabalhar sozinhos. Precisam trabalhar em equipe, em unidade. Se você não se aliar ao seu marido, se você não se aliar à sua esposa para trabalhar em equipe, vocês vão se destruir mutuamente dentro de casa, um destruindo o outro.
Um arrancando do outro aquilo que ele tem de melhor, deixando o outro em frangalhos, despedaçado, quebrado, destruído, porque não tem coisa que destrói mais do que palavras malditas. Não é verdade? Quantas casas a gente tem visto assim? Pessoas que destroem a pessoa que você diz que mais ama, e você destrói com palavras, e você destrói com atitudes. Nós precisamos nos unir e nos aliar para sermos uma equipe vencedora na nossa casa, assim como Cristo e a sua igreja são uma equipe vencedora. Aquele louvor que diz sobre a igreja do Anderson Freire, que fala que a igreja vem triunfando, vencendo, diz que há 2000 anos a igreja só cresceu. Uma equipe vencedora, uma equipe de sucesso, porque estão trabalhando em unidade. Será que você pode dizer que é uma equipe de sucesso na sua casa? Há uma equipe de sucesso na sua casa? Há uma equipe vencedora na sua casa? Se não há, vai ter que haver a partir de hoje, amém, irmãos? A partir de hoje precisa haver uma equipe vencedora na sua casa, uma equipe de sucesso na sua casa, não uma equipe dividida, amém? Em quarto lugar, Cristo e a igreja se aperfeiçoam. Aqui no livro de Efésios, na epístola de Efésios que acabamos de ler, vai dizer que Cristo faz algumas coisas aqui com a sua igreja. Deixa eu ler novamente. Versículo 28, ou melhor, 27. Fez isso para também trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas, sem rugas, sem qualquer outro defeito. Jesus trabalha para aperfeiçoar a sua igreja. Você consegue entender isso? Jesus está trabalhando, aperfeiçoando a sua igreja, tornando-a mais bela, tornando-a mais santa, tornando-a mais justa, retirando dela toda ruga, todo defeito, toda iniquidade, toda mancha, deixando ela maravilhosa para o dia do seu encontro. Jesus não vem buscar uma igreja maltrapilha. Jesus não vem buscar uma igreja mendiga. Jesus não vem buscar uma igreja suja. Quando Ele vier se encontrar com a sua igreja, a igreja que vai encontrar com Cristo será uma igreja gloriosa, uma igreja santificada, uma igreja imaculada, uma igreja perfeita, uma igreja adornada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós não podemos aperfeiçoar Cristo porque Ele já é perfeito, mas quando aperfeiçoamos uns aos outros, quando melhoramos uns aos outros e somos a igreja, então quando a igreja aperfeiçoa a igreja, quando o irmão aperfeiçoa o outro, quando o irmão faz com que o outro cresça, estamos aperfeiçoando o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. E na nossa casa, será que temos feito isso? Será que temos procurado aperfeiçoar a nossa esposa, aperfeiçoar o nosso marido? Quanto que você investe na sua esposa? Quanto que você investe no seu marido? Tem gente que investe alto em carro, investe alto na casa, investe alto numa televisão de 72 polegadas, né? Investe alto na faculdade, investe alto em tanta coisa, mas não investe na mulher, no marido. Não é verdade? É ou não é verdade? Precisamos investir um no outro, para aperfeiçoar um ao outro, para melhorar um ao outro. Você, marido, que reclama da sua esposa, fala que a sua esposa não se cuida, não se trata, não se embeleza, e você está pagando, né? Está pagando lá um dia de princesa para ela, né? Está pagando lá para ela ir no cabeleireiro, fazer uma escova, fazer umas luzes, pintar a unha, né? Então não adianta reclamar se não está investindo nela, né? O marido não investe, depois reclama da mulher, né?
Mulher não investe no marido e depois reclama. Olha essa barriga aí, ó. Essa barriga está crescendo muito, né? Mas você está investindo nele, né? Está incentivando ele, ó, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos para a academia, né? A gente não investe, irmãos, um no outro, depois quer falar, quer criticar, né? Quer brigar, quer reclamar, quer cobrar. Não é verdade? Precisamos investir um no outro. Jesus está investindo na sua igreja. Ele contratou uma preparadora, né? Uma cabeleireira, uma manicure, contratou, né? Uma esteticista da melhor qualidade, né? É uma brincadeira só, irmãos. O Espírito Santo. Amém? Está tratando da noiva, arrumando os cabelos da noiva, maquiando a noiva, né? Enchendo a noiva de adornos, né? Fazendo com que a noiva fique maravilhosa para o dia do casamento. Você precisa aperfeiçoar a sua esposa, você precisa aperfeiçoar o seu marido. Invista nele, invista nela, né? Vai no cineminha de vez em quando, vai comer um cachorro quente de vez em quando, né? Não tem dinheiro para comer um cachorro quente, né? Igual o pastor Cláudio Duarte fala, não tem dinheiro para comprar um cachorro quente, nem um cachorro quente, nem um picolé. Vai para a praça os dois, né? E começa a correr um atrás do outro, né? Sai correndo, vai ela correr atrás de você, né? Pelo menos tá brincando, né? Gastando um tempo junto, não é verdade? A gente precisa investir um no outro, aperfeiçoar o nosso marido, aperfeiçoar a nossa esposa. Invista mais no seu casamento, invista mais no seu relacionamento. Dia 4 de junho nós temos encontro de casais aqui. Nós estamos numa luta, irmão, para deixar esse encontro o mais barato possível, mas está difícil. Deve ficar em torno de uns R$60. Dá para parcelar em 2 vezes, ó, 30 até o dia 30 desse mês, 30 até o dia 10 do outro mês. Mas tem gente que vai falar assim: ah, tá muito caro, não vou participar não. Mas se fosse para comprar, né, carne para fazer churrasco lá na sua casa, chamar seus amigos, você comprava, fazia o churrasco lá no domingo e levava os amigos lá, não levava? E gastaria mais de R$60. Mas para trazer a sua esposa no jantar dos casais aqui, você vai falar assim: é muito caro, pastor, né? Não é verdade, irmãos? É ou não é? É, né? Nós precisamos aprender a investir, irmãos, no nosso casamento. Tem marido, tem esposa que nunca participou do encontro de casais, nunca foi um final de semana para algum lugar, né? No encontro de casais, num lugar bonito, agradável, onde você pode brincar, onde você pode ali curtir com a sua esposa, ouvir ensinamentos agradáveis para melhorar o seu casamento. Aí você fala assim: eu tenho 20 anos de casado, tenho 30 anos de casado, eu vou aprender o que nesse lugar? Eu já sei tudo que a gente tem que saber. Você não sabe o que você está perdendo. Não sabe o que você está perdendo. Ó, vou te contar um segredo. Quem tem conta no banco aqui? Levanta a mão. Quem tem conta no banco? Todo mundo tem conta aí? Nem que seja poupança. Quem tem conta? Levanta a mão, gente. Fica com a mão levantada. Quem tem conta no banco? Fica aí. Fica com essa mão levantada aí. Se você não deposita na sua conta no banco, quando você for lá e for tentar retirar o dinheiro, vai ter alguma coisa para você sacar? Sim ou não? Então, para sacar tem que depositar. Para sacar tem que depositar. Para sacar tem que depositar. Você quer sacar, né? Na sua esposa, no seu marido, mas você não deposita nada, não investe, vai sacar o quê? Vai sacar nada. Não é verdade? Se não tem depósito, não tem como retirar. Você tem que depositar. Invista no seu casamento. Invista na sua esposa, invista no seu marido, invista na sua família, nos seus filhos, no seu relacionamento. Tem gente que fala assim: pastor, meu casamento é uma desgraça, eu tenho que separar mesmo, não tem outro jeito. Faz tanta coisa, perde tanto tempo fazendo coisa que não traz benefício algum, mas nunca deve ter sentado para ler um livro sobre casais, sobre casamento. Nunca senta em casa para ouvir uma mensagem, uma pregação na internet, que tem um monte agora, ó, sobre casamento, sobre família. Aí depois fala assim: pastor, não tem jeito, meu casamento já fez de tudo. Fez de tudo. Fez de tudo que não presta, só não fez o que era certo.
não ora com o esposo, não ora com a mulher, não jejua, não levita em casa, não chama para conversar, não senta junto na hora do almoço, não senta junto na hora da janta, não sabe fazer nada com o marido nem com a esposa, não ouve uma mensagem de casais, não lê um livro que fala sobre casamento, ele vai falar assim: pastor, já fiz de tudo. Fez nada. Fez foi nada. Você precisa investir no seu casamento. Casamento feliz dá trabalho. Casamento feliz dá trabalho. Estou pensando o quê? Simplesmente chega lá no altar, fala sim, eu aceito, agora vai ser feliz para sempre. Casamento feliz dá trabalho, meu irmão. E você tem que investir da maneira certa, porque senão o resultado vai ser desastroso. Em quinto lugar, o anseio pelo encontro, desejo de estar junto, desejo de desfrutar um do outro. Olha só, irmãos, Jesus foi para a glória, está com o Pai no céu, mas Ele está desejoso de estar conosco. Ele ama a sua igreja, Ele quer sempre estar com a sua igreja, e Ele nos faz promessas. Ele fala assim: ó, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Ele gosta de estar com a gente. Ele não consegue ficar muito tempo longe da sua noiva, não consegue. Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos... Ele não consegue ficar longe da sua noiva. E a noiva, por sua vez, também anseia pelo noivo. Ela fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja espera ansiosa pelo encontro de Cristo nos ares, quando será recebida por Ele na glória. A igreja anseia pelo momento em que a trombeta irá soar, e nós poderemos dizer: glória a Deus, eu venci o mundo. Mas tem marido, tem esposa que já não tem mais anseio e desejo de estar junto um com o outro. Passa o dia inteiro no trabalho, em vez de ficar ansioso para a hora que vai voltar para casa, eu vou voltar para casa, eu vou ver minha esposa, vou ver meus filhos. Ele fala assim: Senhor, por que não arruma mais 3 horas de hora extra para mim hoje, para eu não poder ir para casa hoje? Vou chegar em casa só na hora de dormir, Pai. Não é isso que Deus espera que aconteça na sua família, na sua casa. Ele espera que você anseie por chegar em casa, estar com a sua esposa. Você anseie chegar em casa e estar com o seu marido. Você precisa ter desejo de estar com ele, vontade de estar junto dele. Quando vocês namoravam, né? Era aquele fogo. Não via a hora, né, do encontro, de ir passear, de ir na casa da namorada, de ir na casa do namorado, não é verdade? Desespero. Passava até mal, ficava sem comer, esquecia o relógio, esquecia o óculos, né? Se bobear, esquecia até o cinto em casa, né? Ia com um sapato de uma cor, outro de outra. Tanto desespero para encontrar a namorada. Aí agora que está casado, né? Não quer mais, ele se puder, ele fica o dia inteiro fora de casa, ele não quer voltar para casa. Qual que é o problema, irmãos? Você está permitindo que Satanás roube o seu desejo pela sua esposa, o seu desejo pelo seu marido, a vontade de estar junto, de desfrutar um da presença do outro, de desfrutar um da alegria do outro, de conhecer melhor um ao outro, de partilhar experiências boas juntas. Não permita que Satanás roube isso no seu casamento. Cristo ama estar com a sua noiva. A noiva, a igreja, ama estar com Cristo. Você só está aqui hoje porque você quer estar com Cristo, sim ou não? Se você não amasse a Cristo e não estivesse desejoso de encontrar Ele, você não teria vindo aqui nessa noite, não é verdade? Faça isso com o seu marido, com a sua esposa. Conte os minutos, conte as horas para você chegar em casa. Eu estou indo para casa, eu vou ver a minha esposa, eu vou ver os meus filhos, eu vou ver o meu marido, eu vou estar junto com a minha esposa, eu vou estar junto com o meu marido. Você precisa ansiar por esse encontro. Às vezes a gente torna as coisas da vida muito normais, e as coisas acabam perdendo a graça, perdendo o sentido, perdendo o valor, porque a gente banaliza. A gente acaba banalizando. Hoje em dia, aí fora, o sexo é uma coisa que está banalizada. Por quê? Não se dá mais o respeito devido, não se dá o valor devido, e aí o que acontece? Se torna algo banal, banalizado. A violência está banalizada. Dentro do casamento,
Muitos casais fazem isso, banalizam os momentos de estarem juntos, banalizam as pequenas coisas que fazem juntos. Tem gente dentro da igreja que faz isso. Já veio tanto na igreja, já ouviu tantas palavras, já ouviu tantos louvores, já orou tanto na igreja, já participou de tantas vigílias, já sentiu a presença de Deus tantas vezes, que começa a banalizar isso, não valoriza mais estar aqui dentro, não chega mais aqui dentro com o temor devido, não chega mais aqui dentro com a vontade devida de encontrar o Espírito Santo de Deus e receber um toque dele. Vem aqui de qualquer jeito, como se estivesse indo para qualquer lugar, e o que acontece? Não sente mais nada, porque banalizou o encontro com Deus, banalizou o culto, banalizou a presença de Deus. Tem muito filho de crente que faz coisa dentro da igreja que nem um filho de incrédulo não tem coragem de fazer. Tem gente lá na igreja católica e em outras religiões por aí, vão entrar dentro da igreja, eles fazem sinal da cruz, eles pegam lá a água benta, né? Se unge lá, entra dentro da igreja, ajoelha, faz uma oração, fica em silêncio dentro da igreja, né? Não fica falando alto, dando gargalhada antes do culto, esperando o padre começar. Agora na igreja evangélica, só Jesus na causa, né? O pessoal chega e já começa a falar da novela, da roupa da outra, né? Do não sei o que, e aí vai banalizando o encontro com Deus, banalizando a presença de Deus, banalizando estar na casa de Deus. E tem muito casal fazendo isso dentro de casa. Banaliza o momento de estar juntos, banaliza o momento, né, das refeições, banaliza contato um com o outro, a presença um do outro, banaliza as pequenas coisas. Nós precisamos dar valor nas pequenas coisas. As pequenas coisas são importantes. Muitas vezes nós poderíamos ter felicidades, alegrias, lembranças tremendas se valorizássemos as pequenas coisas. Mas como não valorizamos, só conseguimos lembrar de momentos extraordinários, espetaculares, de festas, aniversários, passeios glamurosos, onde se gastou muito dinheiro, sendo que às vezes as coisas mais simples do dia a dia na família são as mais importantes. Valorize as pequenas coisas. O exercício da fidelidade, em sexto lugar. Não se pode colocar uma terceira pessoa dentro desse relacionamento marido e mulher. Jesus e igreja estão unidos, entrelaçados, o cabeça e o corpo. Mas quando entra uma terceira pessoa, aí dá problema. Não adorarás outros deuses, não farás imagem de escultura, não colocarás nenhum ídolo à sua frente para ajoelhar-se e adorá-lo. Você não pode ter dois senhores, ou amará um e odiará outro. Qualquer pessoa que você coloque na sua vida acima de Deus, você está colocando uma terceira pessoa nesse relacionamento e não vai dar certo. Deus não aceita isso. Deus é ciumento, Ele é zeloso por nós, Ele tem ciúme da sua noiva, Ele não aceita ser trocado por outro, Ele não aceita que a sua noiva esteja flertando com o outro. Dentro do nosso casamento tem que ser assim também. Fidelidade é não colocarmos outras pessoas no meio do nosso relacionamento conjugal. Tem marido que coloca a sua mãe no meio do relacionamento conjugal. Não é verdade? Por que é tanta piada de sogra, irmãos? Quem sabe por que é tanta piada de sogra aí? Que a culpa é dos filhos, que bota a mãe no meio do relacionamento marido e mulher. Ou a filha que bota a mãe dela mesma no relacionamento, entre o relacionamento do marido e esposa. E isso também é um ato de infidelidade. Porque quando a palavra de Deus diz que o casamento foi instituído por Deus, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma. Precisa cortar o cordão umbilical. Tem filho aí, tem filha aí que até hoje está com o cordão umbilical da mamãe, no papai, não cortou o cordão umbilical. Precisa haver separação, irmãos. A sua família agora é a sua esposa e os seus filhos, a sua principal família. Sua mãe, seu pai, seus irmãos não deixaram de ser sua família,
não seus filhos. Seus filhos vão crescer e eles vão embora e vão deixar você sozinho dentro de casa com a sua esposa. E se você não valorizar a sua esposa, vão ficar dois velhos sozinhos dentro de casa que não conhecem um outro, não respeitam um outro e vivem brigando um com o outro, porque nunca investiram no seu casamento, investiram só nos filhos. Você escolheu uma pessoa para viver com você até o final da vida, e foi essa pessoa que está do seu lado, não foi os seus filhos. Eles não vão ficar do seu lado até o final da vida, eles vão constituir a família deles. Mas o seu marido e sua esposa, eles se comprometeram a ficar juntos com você até o fim da vida. Então valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Quantos casais estão colocando pessoas no meio desse relacionamento? Coloca o filho entre o marido e a esposa, a filha entre o marido e a esposa, coloca o irmão, a nora, né, o cunhado, a amiga, a melhor amiga. Cuidado com essa melhor amiga. O melhor amigo, cuidado com esse melhor amigo. Cuidado. Quem sabe ela está de olho no seu marido, está de olho na sua esposa. Cuidado. Não é verdade? Ou é infeliz no casamento dela e quer que você seja infeliz no seu também. Ou ele é infeliz no casamento dele e quer que você seja infeliz no seu também. Cuidado. Cuidado com esses amigos. Não coloque nenhuma pessoa no meio do seu relacionamento conjugal entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, porque senão é infidelidade. Você acha que infidelidade é só quando você vai para a cama com outra pessoa? Não. Se você tem uma outra pessoa, que você tem mais intimidade com essa pessoa do que com o seu marido e com a sua esposa, você está traindo o seu marido e a sua esposa. Você tem segredos que você conta para essa pessoa e você não conta para o seu marido, não conta para a sua esposa. Infidelidade. Não dá certo. Não dá certo. Tem um filme que eu vi recentemente, não lembro exatamente o nome agora, mas contava a história de um senhor executivo de uma empresa que tinha uma amiga de juventude da escola, de muitos anos de amizade, e ela morava em outra cidade, e ele já era casado, tinha seu filho, sua filha, e essa amiga veio para aquela cidade para morar lá. Como ela não tinha lugar para ficar, procurou ele no emprego, assim: eu estou aqui e tal, estou uns dias aqui, preciso de um lugar, será que você consegue, pode me ajudar, pode me indicar? Aí ele foi procurar um lugar para ela ficar, uma kitnet, sei lá, um apartamento, não lembro exatamente o que. Aí conversa vai, conversa vem, almoço para cá, almoço para lá. Ela começou a ir quase todo dia no trabalho dele, no horário de almoço, para ir almoçar com ele. E ele até então passa o filme inteiro sendo fiel à esposa. Ele não estava fazendo, entre aspas, nada de errado. Não beijou ela, não abraçou ela, não foi nada, só amizade. Mas aí um patrão dele no trabalho chamou ele e falou assim: fulano de tal, você está traindo a sua mulher? Você está sendo infiel à sua esposa? Não, é só minha amiga de infância, né? Minha amiguíssima, amicíssima. Aí ele olhou para ele e falou assim: você pode não estar transando com ela, mas ela está transando com você, na mente, entendeu? Você pode não estar transando com ela, mas ela está transando com você. Alguns dias depois do desenrolar da história no filme, aí ela arma uma armadilha para ele, marca um encontro com ele em um certo lugar. Quando ele chega lá, ela estava toda preparada já, toda preparada para laçar ele. E ele começa a ir, né? Vai, beijo para cá, beijo para lá, abraço. Daqui a pouco ele cai em si: eu não posso fazer isso com a minha esposa, eu amo a minha esposa. Ele sai correndo, feito um desesperado, empurra a porta do lugar e sai vazado. Chega em casa chorando, pede perdão à esposa, nem explica o que foi, mas ele pede perdão para a esposa, pede perdão para os filhos e fala que a partir de hoje a família dele ia ser diferente. Tome cuidado com as pessoas que você está colocando entre a sua esposa e você, entre o seu marido e você. Cuidado. A infidelidade, ela não nasce de um dia para o outro. Um adultério não nasce de um dia para o outro. Você não vai deitar com uma mulher de um dia para o outro. Você não vai deitar com outro homem de um dia para o outro. É um processo. É um processo. E essa intimidade vai crescendo. Quando você vê, você já foi laçado pelo inimigo. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu marido. Não coloque nenhum outro parente, nenhum outro amigo, nenhuma outra pessoa no meio desse relacionamento. Por último, irmãos,
A prática do perdão. Quantas vezes Cristo tem te perdoado? Quantas vezes você tem falhado com Jesus? Quantas vezes você tem pisado na bola, tem tido que se arrepender e pedir perdão, e Ele te perdoa? O mais engraçado de tudo isso é que Ele nos perdoa. Não é verdade? Você e eu, né? Safado, sem vergonha, né? Cara de pau, faz errado, sabe que está errado, trama o erro, vai lá, apronta, vou vir com a cara lavada. Jesus, eu pequei, me perdoa, Senhor. O mais engraçado de tudo isso é que Ele nos perdoa. Se há sinceridade no nosso coração, Ele nos perdoa. Começa tudo de novo, nos dá uma nova chance. Mas e na sua casa, como é que é? Existe perdão na sua casa? Existe reconciliação na sua casa? Ou 10 anos se passaram e você continua acusando o seu marido, a sua esposa, pois aquele dia, 10 anos atrás, ele estava lá no parquinho e você ficou olhando para aquela mulher, né? 10 anos. Não é, irmãos? Quantas famílias que não liberam perdão, quantas esposas que não liberam perdão, quantos maridos que não liberam perdão, quantos maridos que não pedem perdão, quantas esposas que não pedem perdão, quantos filhos que não pedem perdão, quantos pais que não pedem perdão para os seus filhos. Precisamos praticar mais o perdão na nossa casa, precisamos praticar mais o perdão no nosso lar. Chega de ficar amontoando um monte de problemas, enchendo uma sacola de problemas nas suas costas, para depois você chegar em um certo momento onde você está irado e jogar toda aquela sacola de sujeira em cima do seu marido, toda aquela sacola de sujeira em cima da sua esposa, e falar: olha, é isso. Peraí, esqueci mais um negócio. Isso também. Não é, irmãos? Precisamos usar mais o perdão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não enche essa sacola de problemas, dificuldades, desapontamentos dentro das suas costas. Não enche. Esvazie todo dia. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não fique irado até o outro dia. Resolva os problemas hoje. Teve um problema hoje? Resolva hoje. Sente, converse, resolva, ore. Não deixe para amanhã. Não fique alimentando rancores e ira, ódio. Isso vai destruir seu casamento. Isso vai destruir a sua casa. Vai destruir a sua família. Se você permitir que essa mágoa, que essa insatisfação permaneça dentro do seu coração. Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Gostaria de chamar rapidamente todos os casais aqui na frente, para nós orarmos por vocês. Todos os casais venham aqui. Jesus Cristo nos ensina